Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos aqui com o Mestre Ed do Covil do Dragão para celebrar o aniversário do Torres de Willa, isso mesmo, do nosso querido João Vitor Teixeira, né? O nosso Fresh Prince of Bel-Air do Rio de Janeiro. Essa eu não conhecia, É, eu não conhecia. então pessoal, esse é o Mestre Ed do Covil do Dragão. Ed, por E aí, favor, se pessoal, tudo apresenta para a bem? galera. Vamos lá. Saudações, amigos do Toca do Aventureiro. Eu sou o Ed Nascimento, famigerado do Dragão Negro. Sou o host do podcast Covil do Dragão, lá onde a gente fala de RPG e algumas coisitas mais, literatura inclusive. Né? E hoje a gente está aqui para prestigiar um autor que, olha, meus amigos, tem coisa boa por aí. Isso mesmo, pessoal. Então, para quem não conhece o João Vitor, né, ele tem uma gama muito grande de obras, vocês podem olhar na Amazon. Alguns contos dele estão de graça, né? Mas a gente está aqui para falar, claro, de Torres de Willa, né? A primeira aventura do João Vitor no mundo de Tormenta, né? Esse é o segundo volume de uma série de infantos juvenis e ele está fazendo aniversário, certo? Então, feliz aniversário para o Torres de Willa. Agora, Ed, faz a sua resenha do livro aí. Então, o que dizer desse livro que eu considero muito? Bom, o Torres de Willa é um encontro juvenil, certo? Então, talvez não agrade aos leitores mais velhos, muita gente não curte. Eu não tenho ressalvas quanto a isso, gosto de encontros juvenis. E como dizer, esse é um daqueles que você pode recomendar facilmente para pessoas de todas as idades. E, assim, embora eu goste muito do mundo de Tormenta, do mundo de Arton, né? Jogo RPG há bastante tempo. Uhum. Esse livro não exige conhecimento prévio nenhum, nem de RPG, nem do mundo de Arton, de Tormenta, nada. É uma história fechada nela mesma, que apresenta vários elementos, né, de Tormenta e tudo mais. E assim, é maravilhoso. É maravilhoso. A história tem um ritmo bom. Eu gosto do ritmo dela. Ela se fecha bem. Assim, é um livro. Putz, cara, eu não sei sem como falar sem parecer rasgação de seda, mas o Aham. livro é definitivamente Eu te entendo, eu te entendo, porque assim, eu sou de Tormenta desde antes de Tormenta, né, então, e assim, cara, eu quando comecei, saiu o primeiro romance, nossa, primeiro romance, em vez deles fazerem uma coisa popular, eles fizeram uma coisa pesada, e não, e pô, o que que eu vou ler de Tormenta? Indicar os livros do Caldela, de primeira é só para quem tem experiência, sabe? Para quem quer uma não, coisa pesada. Nós sim. temos os Crônicas, que são contos que são muito bons, né? Temos Joia da Alma, que também é um ótimo livro para começar. Mas agora, para mim, quando eu quero inserir Tormenta para galera que não conhece, cara, é o Dado Selvagem e o Torres E de Torre de Willa, Willa. né? Sim. Então, pessoal, tem um papo só sobre Dado Selvagem com a autora, com o Chico, do Mutante Literário, né? Mas aqui, falando de Torres, a comparação que eu gosto de falar de Torres é o seguinte: ele é tipo um Aventureiros do Bairro Proibido, o Eu, Indiana eu Jones, cara. adoro essa tua analogia, cara. E é isso mesmo, cara. É Aventureiros do Barro Proibido brasileiro, cara. Exatamente. Então, gente, é uma visão interessante, inovadora, tá? Respeitando os clássicos de Arton, mas o João Vitor usa Com o próprio certeza. estilo dele, certo? E neste mundo, né, temos diversas cidades, né? Torres de Willa, ele se situa em Willa, o reino da magia, certo? Então imaginem que este reino, a magia é tudo, ela é banal, qualquer pessoa consegue fazer Sim. feitiços mínimos, certo? Então Qualquer cidadão domina assim, os encantos mais básicos. Né? então até o dia a dia, até, eles são tecnologicamente avançados por causa da magia,
né? E isso foi uma coisa que eu achei muito legal que o João Vitor fez, porque eu tava esperando uma cidade como se fosse Hogwarts, né? Do Harry Potter. Eu também imaginei algo E assim. o João Vitor pegou e deu pra gente uma, que eu falo, metrópolis do First Lang, sabe? Ou as cidades do Final Fantasy, né? Do Final Fantasy VII, assim, É né? uma mistura, né? A malva, é a tecnomagia, Exatamente. muito Isso é legal. uma tecnomagia. Eu até recomendo, gente. Teve uma versão do Metrópolis que o Osamu Tezuka fez. É maravilhosa. Vocês dêem uma olhada nessa animação, né? E o João Vitor apresenta pra gente o Torres. Então, qual que foi pra você, né, Ed, o impacto que teve pra você chegar nessa cidade, né? Nesse mundo que eu esperava um Hogwarts e eu não tive um Hogwarts. Eu tive uma tecnomagia. Então, o impacto para mim, como Uhum. foi ver o lado, porque assim, quando a gente fala de Winla, você vê sempre o lado mais incrível, né? As torres gigantescas, né? Que os magos fazem, né? Montarias fantásticas, sabe? Tudo isso. E o livro mostra isso, mas também mostra o cidadão comum daquela cidade fantástica. Como ele lida com isso tudo? Sabe? Uhum. O cidadão comum ali, o plebeu, o artoniano de Winla, como ele está inserido nesse contexto? Sabe? E assim, e é muito mágico ver essas duas coisas andando juntas num livro. E assim, não, como vocês dão uma leitura pesada, o livro é até pequeno, e mesmo assim ele tem, sabe? Ele cabe todo em si mesmo. Poderia haver uma continuação, Com mas, certeza. mas não é necessário uma continuação, Uhum. porque eles se completam muito bem, muito bem. E assim, sabe, tá tudo ali, cara, tá tudo ali. Ele é uma. Tem clichês muito bem feitos, muito bem Uhum. aplicados, sabe? Porque eu acho que é importante, né, um livro que visa o leitor novo, sabe? É interessante ter esse tipo de coisa assim, sabe? De fácil absorção. Sim, sim. E o legal de João Vitor é que, assim, hoje em dia, quando o pessoal escreve um livro baseado num mundo de fantasia, o pessoal tem a tendência a querer inovar com personagens fazendo coisas diferentes, é, Sim, sim. classes da moda ou algo assim. E às vezes não funciona. E eu não gosto disso, sabe? E no caso do João Vitor, ele fez muito bem com esses personagens, né? Ele encaixou muito bem, ele até criou uma classe nova de personagem, né? Que Foi. a gente vai falar aqui, pessoal. Então, nossa aventura começa como se fosse um campeonato do filme Os Gigantes de Aço, né? Uma competição de luta de golem, em que Eu gosto de falar que começa como o anime do início dos anos 2000, Medabot. aham, muito bom, muito bom. Então, nesse início, né, que já é o final do campeonato, nosso personagem Sidney, né, e o Golem dele, o Ferrugem, ganham. E aí tudo se inicia um efeito em cascata dessa aventura, né? É verdade, né? Né? Então, mas falando dos nossos personagens, vamos começar por Sidney. O Sidney, ele é um rapaz. Como é que se chama? Eu não vou acertar o termo, então eu vou falar. Ele é uma das poucas pessoas em Willa que não consegue usar magia. E pessoas que É não. um insciente. Insciente. Isso. Obrigado, Ed. E aí, o que, que acontece? Essas pessoas estão abaixo do plebeu comum, porque magia é tudo. São marginalizados, Então, assim, né? tipo, a cidade, como ela cresce pra cima, o pessoal tá lá nos níveis de baixo, onde o pessoal joga o lixo, né? E o Sidney, ele é muito inteligente. Então, o que, que ele faz? Ele não pode usar magia? Ele cria engenhos, equipamentos para simular magia para facilitar a vida dele. Isso. Ele tem até uma arma que eu falo que é uma Nerf, né? Que ele carrega os cartuchinhos lá com coisas que parecem com magia, certo? Mas o Sidney é um jovem, um adolescente, ele é um rebelde, sem causa, né? Mas, assim, Bom, a causa chega bem rápido, né? a causa chega bem rápido, mas você vê que ele não tinha intenção nenhuma, né?
Não, não. Então, Ed, o que você pode falar das impressões que você teve do Sidney? Olha, eu me surpreendi com o Sidney, porque eu achei que ele ia ser o adolescente rebelde, sem causa, né, representado em inúmeras obras. Uhum. Ele é isso até certo ponto e ele cresce demais no decorrer do livro, sabe? Uhum. Mesmo ele é um personagem feito para as pessoas mais jovens se identificarem, tá? Ele tem essa pegada, ele é feito para isso. Só que a trajetória dele fala de temas que você vai acabar se identificando também. Uhum. Para quem é mais velho, vai te dar recordações, sabe? De coisas que você passou na infância, adolescência, ou talvez ainda passe, e ele carrega essa carga dramática, mas sem ser um personagem triste nem É, cabisbaixo. e o João Vitor ele não pesa a mão na escrita, né? Não, Ele foi não. muito bem. Então, e falando em pesar a mão na escrita, a gente não pode falar do Sidney sem falar do Ferrugem, o golem dele, né, gente? O Ferrugem ele rouba a cena no livro, né? Com certeza. Ele é um golem feito de sucata que o Sidney construiu com o avô. Então ele tem um braço maior que o outro. É, o João Vitor falou que ele é um pouco baseado no Data do Star Trek, né? Então assim, o Ferrugem ele quer entender o humor. Então Isso, ele quer contar entende? piadas nas piores horas possíveis, né? E o conto já começa com o Ferrugem ganhando este campeonato e todo mundo, puta, alguém que É, não pode fazer nossa, magia. Aí eles falam que o Sidney trapaceia, porque o Ferrugem não é um golem mágico, ele é um golem de ciência, né? E aí começa e o tudo torneio é isso. claramente. Só que eles disseram, não me disseram nada disso quando eu me inscrevi. Exatamente, tem toda essa questão, é sobre discriminação, claramente, Não, né? com certeza, com Então, certeza. e o que você pode falar das suas primeiras impressões do Ferrugem, Ed? Assim, de início, você não dá muita coisa por ele, não. Mas Uhum. logo no início, ele se prova em combate, né? E ele é muito forte, ele é Ele muito é. poderoso. E ele sabe disso. Ele Uhum. sabe que ele é forte, ele é confiante. Então ele pode se dar o luxo de se preocupar com piadas, com amenidades em momentos impróprios, porque ele sabe que pode resolver. Sim. E isso torna ele muito divertido. Isso Uhum. torna as situações muito divertidas, muito caricatas. Eu gosto de dizer que, assim, várias cenas de filmes de sessão da tarde você vê e o Ferrugem vai ser o protagonista delas. Sim, sim, eu concordo com você, gente. E o Ferrugem ele conquista você, né? Vocês podem ver, até o momento tem três artes do Ferrugem que saíram nas edições da. Temos o livro, aí a gente tem no Guia de Ameaças, né? E ele saiu numa das revistas da Dragão Brasil Digital. Isso. Né? Vocês podem dar uma olhada. São três estágios diferentes ali do Ferrugem, né? A última que ele saiu é depois do fim do livro, então ele teve um upgrade ali, né? Ele teve um Ficou. upgrade, né? Mas aí que a gente entra numa personagem que, mais uma vez, o João Vitor inovou, sem ficar chato, que é a Agnal, né? Ela é uma Goblin gazeteira. Exatamente, gente. Ela trabalha para a Gazeta do Reinado e vai até o Winla para cobrir o campeonato, né? Dos A Gazeta golems. é um jornal, né? É o Arturiano. jornal artoniano, tal, né? Um jornal secreto. E aí ela vai até lá para cobrir, como uma repórter, né? Que o João Vitor baseou ela na Lois Lane, certo? E ela vê aquela injustiça toda e aí ela tem mais carisma do que juízo, ela não controla a língua dela e ela se mete e o que ela faz acaba criando mais problemas ainda pro coitado do Sidney do que ele já tinha. O que Ela tenta ajudar, mas não dá é, muito certo. então, gente, o que você achou da nossa Goblin Gazeteira, cara? Cara, eu gosto muito dela. Eu gosto desses personagens que são farsantes, que são mentirosos e que trocam as mãos pelos pés por conta disso. Eles precisam ficar resolvendo os problemas que as mentiras deles causam. Eu amo esse tipo de personagem. Eu Uhum. gosto desse tipo de personagem demais.
E a Gnau ela é o avatar disso. Porque Então, como cara, mente, como e gosta de mentir, como é um bom é. personagem. Então, Não cara, mente à toa, né? Mente por então, motivos, sim, mas mas é é divertido aí que demais. tá. Ela, como ela é uma gazeteira, que é uma classe nova, né? Aí alguém, a pessoa pegou e falou: "Ó, mestre, eu fiz um Goblin, mas uma Goblin. Tá, qual que são os seus atributos? É tanto. E o que que você comprou? Ah, não comprei nada, eu quero ser um repórter. Então, tipo É assim, uma jornalista, ela é uma isso. jornalista. Então, tipo assim, é basicamente um personagem novo. É uma Goblin, certo? Com muito carisma, com muita lábia. Mas a gazeteira não é uma coisa que a gente está acostumado. Então, quando a Aguinaldo vai fazer uma coisa, ela faz de improviso. Ela basicamente dá bolsada em todo mundo, né? Ela tem uma bolsa cheia de. Ela anda pra cima. É Quando uma eu vejo ela mochila cheia correndo, de papel. Eu imagino os ela papéis aqueles papéis, voando. deixando uma trilha de papel assim, sabe? Eu acho isso muito, muito legal. Cara, o que que você pode dizer dessa personagem que eu falo assim que tipo, ela dá início a tudo, né? Mas ela é consistente Assim, eu gosto de pensar. e interesseira, consistente e É, interesseira. sim. Eu gosto de pensar É. que o Torres é um livro que ela escreveu. Boa, boa, boa. Sabe? Eu gosto de imaginar que o Torres é a visão dela daqueles acontecimentos ali, Uhum, sabe? Porque ela registra tudo o tempo todo. Ela tá sempre escrevendo, sempre anotando, sabe? uhum. Cada personagem que encontra, ela fala sobre ele e tem o registro dela ali. Então eu gosto de pensar que é o meio que o alter ego do JV dentro da história, né? É a visão dela que gera o livro inteiro. Uhum. Inclusive, gostaria muito que tivesse mais histórias dela. Eu gosto bastante desse Aham. personagem. Cara, eu acho que o João Vitor podia fazer, tipo, uns contos dela, né? Daria pra fazer, pô, Poxa, só em cara. quadrinho, conto, sei lá. Ela, Era ela, um. devia, ela devia ter uma coluna na Gazeta do Reinado, né, cara? Coluna, Exatamente. né? Coluna É da Guinal, né? verdade, verdade. E tem a parte da Gazeta na Aham. revista Dragão. Tem, Podia ter uma tem. coluna dela ali, né, pequenininha, toda É, semana. Ia ser então. legal, tô falando todo mês. Ia ser interessante, ia ser bem divertido. Aí, Ela é facilmente um dos meus personagens favoritos do livro. Só perde cara, pra uma. então. Agora a gente vai falar da Scylla. Uma anã, certo? Ela é uma anã que quer ser maga, mas todo mundo fala, anão não pode ser mago, É, né? não faz magia. Anão não Tinha. faz magia. É. Inclusive, foi regra no jogo durante muito tempo. Hoje em Então, dia não tem mais isso. é porque Mas assim, por um longo período foi regra. dizia que tinha dificuldade, você podia fazer, mas era muito difícil Então, assim, desenvolver, né? os anões não eram afeitos à magia. Não, Os magia para eles anões. é colocada em arma, como Isso aí. artifício, mas não como um Ele mago ou um feiticeiro. ele é um artífice, né? Não um conjurador. Exatamente. Aí a gente já conhece a da Sila, e aí o João Vitor, ele já chega com você com os dois pés no peito, certo? Porque além dela ser uma anã, né? Ela é uma anã de cor. Ela é uma Sim. anã que tem barba, que não é uma coisa que muita gente gosta de usar. Falam que anãs podem ter barba, né? Mas ninguém põe. Ninguém põe. Aham. O João Vitor colocou, certo? E ela é basicamente, gente, ela faz carreto para conseguir dinheiro, para conseguir pagar para alguém ensinar ela magia. O que falei certo, Ed? É basicamente isso. Basicamente ela faz Basicamente carreto, isso. né? É isso aí. Então, o que que você achou da Scylla? Porque, Ela, cara. ela é minha personagem favorita. Ela é minha personagem favorita. Ela Uhum, é uma personagem multiuso, cara. Ela tá nas cenas de combate, ela conversa, ela tem um arco muito interessante sobre a escola de magia, né? uhum. Para não humanos, que é algo que é falado também no É, RPG, mas nunca deram detalhes sobre isso. E o então, João Vitor usa sem medo. é, mas, Sim,
O legal é se vocês verem a minha entrevista com o João Vitor, quando a gente fez sem spoiler, eu não tinha lido, eu perguntei sobre isso. E ele usou no livro, só que ele teve que disfarçar, porque ele não eu perguntei de coisas que ele usou no livro e ninguém mais perguntava porque eu sou da velha guarda, então eu lembrava dessas coisas Aham. do reinado azulzinho ainda, né? Ih, nossa, que nostalgia que deu agora. Então nós temos um antigo instituto para não humanos que ensinava magia que Isso aí. a gente não sabe o que aconteceu. Temos uma organização secreta que também desapareceu dos livros, né? E a gente vê tudo isso. E a Dacila, o interessante dela é porque assim, ela é uma anã que quer ser maga, certo? Mas ela é uma anã, então ela dá porrada. E eu gostei das opções de arma dela, que elas me parecem muito com aqueles bastão de combate, né? Como se fosse dois cacetetes que ela vai E também meio é do, aquela. meio do demolidor, assim, né, cara? Isso, lembra aquelas tompas, sabe? Eu É, imagino aquilo então, também. né? Nossa, falou tudo, ela luta igual o Demolidor, Ela mano. luta igual o Só Demolidor, melhorou mais a cara, personagem, cara. cara. Então, e eu achei legal, por exemplo, como eu falei, ela é uma anã de cor. O João Vitor não dá é, explicação sobre isso, né? Porque quando a gente é mais tradicionalista, tem a questão de, em Arton, a gente, isso é muito raro o pessoal mencionar isso, né? Ele não, ele colocou, deixou e pra mim funcionou, certo? Funciona, Como era funciona. uma mesa de RPG Ah, mesmo. mas assim, eu acho isso legal. Uhum, Porque, por exemplo, eu consigo imaginar assim. Ela é uma anã que os anões, normalmente, eles vivem no subterrâneo. é. A Dacila não. Uhum, Então faz total sentido ela ter a cor que tem, porque ela vive na superfície, sabe? uhum, Eu acho que, tipo, fica muito, muito, muito bem isso na história. Acho que combina bem. E, uhum. ela- e deixa ela mais, sabe? Mais a cara da Dacila. Eu não consigo imaginar ela de outra cor. Então, aí, pessoal, a gente tem toda essa pegada, né? E se você for ver, ó, Sidney, certo? Ferrugem, Agnal e Dacila são as tartarugas ninja. Ah, verdade. São as tartarugas ninja, cara! É Né? verdade. Entendeu? Porque, tipo, ó, Ok. O Sidney é o Donatello, que é o Aham, criativo, sim. né? Aham. O Ferrugem, ele é o Michelangelo, porque é o ingênuo, E faz né? piada. Exatamente. E faz piada. É, Em momentos a- inadequados. é, a Agnal, ela é o Rafael, impulsiva e cabeça dura, né? E a Dacila, ela fica sendo o Léo, que acaba liderando eles, que é quem tem mais Não, sendo que cabeça é ali. muito engraçado. Sendo que é muito engraçado que ela claramente se mostra uma Aham. personagem inconsequente. Mas ela tem que pôr esse manto de líder porque os outros três são muito piores. Então, e porque o Ferrugem, ele tem a mente dele é muito simples, apesar dele ter uma alma fantástica, mas ele é uma máquina. O É, Sidney, ele é um adolescente. E a Gnau é muito impulsiva, certo? Mas, vamos lá, pessoal. Em algum momento, Sidney, Agnal e Ferrugem se dão mal, são presos, né? E tiram o sim. Ferrugem do Sidney. E aí ele e Agnal escapam de uma forma legal. Não vamos dar spoiler sobre como eles escapam. Eu adorei a Isso forma é bem que. legal. Eu gostei muito da prisão. Quem leu o Holy Avenger vai entender as referências da prisão, né? E E trouxe um elemento que você gosta bastante, né? exatamente, eu Aham. peguei ele desprevenido nessa, né? Aí eles falam, ó, vocês têm que encontrar essa anã, a Dacila, ela tem um veículo mágico e vai levar vocês até um lugar, certo? Beleza. Só que quando eles chegam lá, para resgatar o Ferrugem e resgatar, né, o Uber da Dacila, eles têm que entrar num galpão de uma organização criminosa e bom. Lá a gente acha o meu personagem favorito do livro, né? O Ostion, o Alvar, né? Um gentleman que é um Ostion é um esqueleto, né? O Alvar se Sim, veste como um sim. cavaleiro com chapéu largo. Sim, Ele pinta o ele rosto parece como um calaveira. um mosqueteiro, né? Exatamente. E o que ele me ganhou não foi na história dele que é legal, na personalidade que é interessante, mas ele tem uma treta ele contra o Ferrugem que ele mostra como é que é um guerreiro no reino de Willa.
que usa magia simples de primeiro nível. Sim, E o sim. João Vitor faz um combo ali que eu falo, mano, quando quem joga RPG vê isso aqui vai dar trabalho para mestre. Vai falar, ó, isso funciona. Exatamente, isso funciona, certo? Então, e nesse momento você percebe que o Ferrugem ficou ausente por quase um quarto do livro. E mesmo assim ele estava na mente de todo mundo, certo? Sim. Inclusive na sua que tá lendo. Exato. E aí nossos personagens fogem porque eles têm que ir para uma cidade que eu falo que é como se fosse Mos Eisley, né? De Aham. escória e vilania, um porto de escória e vilania, né? E cara, mais uma vez, a gente tem cenas de perseguição, né? E uma coisa que eu falei pro João Vitor, que ele percebeu na hora, vocês podem ver no nosso bate-papo, ele foi o primeiro a utilizar um barco voador. Porque a gente sabia que tem eles em Arton, mas ele foi o primeiro a utilizar. Sim, E ele sim. utilizou de uma maneira muito legal, certo? É bem Final Fantasy ali, né? Não É, vou mentir. essa parte do barco é muito interessante, porque mostra o Uhum. fascínio do Sidney vendo aquilo. E em Willa, aquilo ali é só mais. Comum, Aham. É, comum. sabe? É só, É, tipo, eu tenho que viajar pra longe e vou de barco voador. Tipo, é o óbvio, sabe? sim. É simples naquele lugar. Mas É, pra ele ainda é fascinante. sim. Então, é gostosa essa sensação, sabe? Uhum. Então, pessoal, enquanto isso, a gente tem uns subplots, né, de trama política acontecendo, Incrível. fantástico. Que não são chatos. Exatamente, não são Que é chatos. muito difícil manter o ritmo quando você intercala esse tipo de cena. Uhum. E ele faz de maneira magistral, cara. Faz de maneira Aham. magistral. Tanto que É, você fica querendo saber. é, E é, agora, isso aqui vai dar o quê no final das é contas? por isso que eu comparo o Aventureiros do Bairro Proibido, que aí mostra o Lopan falando lá com as três tempestades, é rapidinho, explica tudo, né? Então, gente, aí nossos personagens, né, eles vão até essa cidade, né? E aí, o que acontece? Olha, a gente, dessa cidade, a gente tem que acabar indo pra Victoria, né? Isso. Então, porque entre a gente vê os personagens. Que assim, A, eu acho que Vectora uh, é o lugar de Arton que mais aparece nos livros. cara, não só nos livros, no mangá também. Sim, No sim, no mangá mangá também, no também. mangá Mas assim, também. nas histórias, né, paralelas ao cenário de RPG, Vectora é uma constante, aparece com frequência, é citada com frequência. Uh, então, bom, gente, o que que acontece? Nesse meio tempo, entre a gente ver é, cenas cinematográficas passando por vilão, o João Vitor intercala entre interações dos deuses. A gente só viu isso no original, que é o Inimigo do Mundo, mas ali eram os deuses muito formais. O João Vitor pegou, né, essas interações e deu uma pegada mais Holy Avenger, né? Os deuses não sendo meio que um estereótipo deles mesmo, mas tendo, a gente esquece que os deuses são irmãos e irmãs. Mas você falou uma coisa, nossa, cara, que ideia você passou. Eles são estereótipos deles próprios, e isso é muito verdade em Arthur. Porque Uhum. o Deus, né, além de uma consciência, ele também é uma ideia, É uma sabe? Ele é personificação. uma personificação de uma ideia. Uhum. E isso é muito bem mostrado no romance. Uhum. Mas a colocação que você fez do Deus ser Um estereótipo dele um mesmo. estereótipo de si, nossa, resumiu Uhum. perfeitamente. O Deus arturiano. É isso aí mesmo. Então, e eu gosto de fazer porque tem uns paralelos do João Vitor com o Inimigo do Mundo que são fantásticos, né? Especialmente com as interações dos deuses. Então, gente, lembrem-se, esse é um livro família, então vocês vão ver muita coisa família sem ser Sim, intencional, né? sim. Bom, então, gente, o que que acontece? Em um momento do livro, João Vitor não, perdão, o Sidney, o Sidney sofre um ferimento, tem que cuidar desse ferimento de uma maneira inusitada, certo? E aí a gente descobre mais sobre a família dele, né? Enquanto isso, vocês vão juntando peças de pequenas interações que a gente tem aí no livro, né?
O que que você achou da família do Sidney, hein, Ed? A família do Sidney é uma maneira maravilhosa Uhum. de você falar sobre temas complexos, mas de uma maneira tranquila que uma criança consegue acompanhar. Fantástico, falou tudo. Sabe? A família do Sidney é um arco muito importante quando mostra, Aham. sabe? Que você vê que aquilo ali e fala, nossa, isso aí poderia ter sido um pouco. Algumas pessoas diriam não seria de bom tom, e ele trata de Não, um e jeito fica muito. sombrio muito rápido, né? Quando você descobre algumas coisas do. Sim, Aí a gente sim, entende por que, que sim. o Sidney é como o Sidney é, né? E aí a gente identifica com paralelos do mundo real, Com certeza, com né? certeza. Especialmente, pô, você e o João Vitor são do Rio de Janeiro, tem muita referência aí do Rio de Janeiro que eu não pego, mas que eu posso tentar me identificar, mas vocês pegam Ah, com certeza, direto, com né? certeza. Tem bastante. Então, bom, pessoal, aí tem uma parte. O que você achou, Ed? Cara, eu gosto dessa parte porque é uma coisa muito impactante. Fica todo mundo preocupado. Mas o Sidney tá. Ah, esquenta não, relaxa. Como assim? Uhum. E eu E, achei e legal ele se que. recupera colocando uma prótese. E assim, é legal o jeito que, tipo, pra ele é só mais uma terça-feira. Uhum. Porque naquele. Aí que a gente mesmo ele sendo desprezado, discriminado, ainda naquela sociedade é uma coisa de fácil acesso. Assim, Entendeu? eles têm recursos. E, sinceramente, provavelmente as pessoas que moram na parte de cima não fazem ideia do que essas pessoas conseguem fazer. Mesmo sem Exato. magia. Exato. Mesmo sem magia. Isso é muito legal. Aham. Então, e aí a gente tem a questão de uma subcultura que o João Vitor cria ali, né? Sim, sim, é verdade, é E, cara, verdade. eu mesmo, depois de ler esse livro, eu não sou muito fã de aventura urbana, sabe? Ele me deixou com vontade de explorar os níveis, né? Tanto conhecidos como desconhecidos da Cidade da Magia, É verdade. né? Porque é uma cidade construída sobre outra, né? Exato, exato, né? Então tem muita coisa entre os níveis intermediários ali. Uhum. Então, pessoal, aí a gente passa que os nossos personagens têm que ir para a Vectora, né? A Vectora já é uma Vectora diferente, que o pessoal está acostumado, mais atualizada, né? Vectora é uma cidade Voadora. voadora, É um né? shopping center É, um, voador. o maior shopping Shopping center center voador. voador, né? Então, os nossos personagens têm que chegar lá. E aí, mais uma vez, a gente tem uma ideia de como a mente do Sidney funciona. Porque ele constrói essas coisas incríveis, mas ele não necessariamente sente a necessidade de testar. Porque ele fala, teoricamente vai funcionar, né? Tecnicamente, no Técnica plano das ideias, vai funcionar, vai né? funcionar. E aí o que que acontece? Então ele tem toda aquela coisa de o jovem querer a coisa imediata. Ele fala, não, eu fiz como tinha que fazer, vai funcionar, não se preocupe. E claro que a gente tem alguns incidentes muito engraçados ali, mas a gente começa a ter uma noção do que é a essência do Ferrugem, né? Que eu achei que ele calou muito bem o humor intercalando Sim, com um sim. momento de mistério mais sério ali, né? E o que, que você achou da gente perceber que o Sidney é basicamente o Willy Coyote da Warner Brothers? Cara, é bem legal, mas é interessante que essa parte aí muda ele o restante do livro inteiro depois. Que ele passa a duvidar dele mesmo, coisa que ele não fazia antes. Uhum, Ele sente dúvida. E nessa parte aí, sinceramente, eu acho que qualquer um se identifica, cara. uhum, Qualquer um se identifica. Quem nunca passou pelo momento de fazer alguma coisa muito importante e falar, pô, mas dessa vez não pode dar errado, sabe? Dessa vez tem que dar certo. uhum. E você tá com aquela tensão em cima de você. É complicado, cara, é difícil.
E o livro passa isso, sabe? Você É. sente como o personagem está se sentindo nesse momento. Uhum, A gente sabe que não é fácil. sim. Então, pessoal, tem uma coisa em Vectória, duas coisas que eu gostaria de mencionar. O primeiro é que a gente sabe, a Dacila ela tem um problema. E quando ela se depara com esse problema, a gente fala, lá vem. E o João Vitor não faz isso. Eu achei isso muito legal. Eu só vou deixar Também. aí, tá? Mas outra é que o João Vitor, eu peguei essa referência, né? Que é o seguinte, né? A Agnal encontra com um Halfing, certo? Isso. Esse Halfing conta uma história que ele mesmo poderia derrotar o Vectorius, que é o criador da cidade das Nunca. Maior feiticeiro do mundo e tal. Então, e o que, que acontece? Muitos anos atrás, na Dragão Brasil, uma pessoa escreveu uma carta que criou um Halfing que usava bombas e granadas e que ele bolou um plano para derrotar o Victorious. E o pessoal gostou tanto da história que fez Aham. até uma arte. Tem até a E ilustração dele. cheio de Cheio de bombinhas, assim, explosivo. né? E aí a referência seria este Halfing, né? E o que acontece? Como todo bom malandro, ele tenta enganar a nossa querida Agnal, né? Mas olha só, Mas ele quer olha só, enganar a enganadora, né, meu e amigo? Ele aí, não tem gente? condições. E aí o Mestre Ed vai contar o que ele achou, especialmente dessa parte, que ele percebeu uma coisa que Isso aí ninguém mais é muito. percebeu. Eu acho que isso aí. Eu acho que quem é do Rio de Janeiro pega com mais facilidade. Porque a parte que ele inicia essa trama de tentar enganar Agnal é a página 171 do livro. Que o Código Penal é o estelionato. É enganar os outros. Aí eu falei, eu vi o que você fez aqui, rapaz, eu entendi a referência. Então, porra, cara, e foi muito Muito legal, divertido, foi foi muito muito divertido. divertido, né? E enquanto nossos personagens estão na jornada deles, eles encontram monstros, né? Alguns Sim, clássicos, alguns modificados, mas eles também encontram de vez em clássicos mesmo. quando. Clássicos de, ó, que você falou, de Tormenta, né? De Crônica de É, Jornal, é dessa época. exatamente. E aí a gente tem um grupinho paralelo de aventureiros que tá numa missão ali específica caçando monstro. E cara, eu não sei de você, mas eu tive a impressão que eles eram muito, eles meio que foram baseados numa versão daqueles Outsiders da DC Comics, sabe? Que na Uhum. época eles foram treinados pelo Pantera, então tinha a Katana, tinha uma versão do Metamorfo, sabe? Nossa, e esse arco é antigo, hein? Então, e eu achei muito legal, porque assim, eu não sei dos outros personagens, mas aquela garota, né, a espadachim, ela me lembrou muito a Katana da DC, né? Então eu fiquei muito Aquela interessado. coisa de ser uma pessoa, né, que luta, que Uhum, mata, mas é gentil, tem cortesia, honra e aham, tal. É. é. Bom, gente, e aí nós chegamos no ah, é assim, eu normalmente, eu não sei porquê, eu sempre acabo gostando mais da side quest, certo? E os nossos personagens recebem uma missão numa side quest para explorar uma dungeon, uma masmorra, Nossa, né? Onde nossa, o cara, que João Vitor, parte legal. traz de volta os Slargs, que são uma criatura que apareceu em Holy Avenger, Que ninguém liga. é, entendeu? Fez referências a games, né? Colocou alguns monstros clássicos, mas o que acontece? Tem uma hora que o Ferrugem tá lutando contra uma criatura ali, né? E aí a criatura fala: Ah, eu não posso deixar você passar por aqui. Aí o Ferrugem fala: Mas eu não tô me mexendo, eu não quero ir pra lugar nenhum. Aí, como o monstro também não sabe o que fazer, ele e o Ferrugem fica contando Porque o piada pra monstro ele, cara. o monstro também é um construto. Então ele Exatamente. tem essa coisa de seguir a regra ao pé da letra. Aham. Aí ele fala, nem mais um passo. Aí ele, tá bom, não dou mais nenhum passo. Aí ele fica parado ali, aí o cara fica sem argumento e Aí, aí o Ferrugem, você gostaria de escutar uma piada? como Né? assim uma piada? Aí começa, é muito bom. Exatamente, né? E se você quer saber, você que está vendo agora, se você quer saber o que o ovo velho, o que o ovo novo falou pro ovo velho, tem que ler Torre de Winter. Exatamente. Senão você jamais vai saber. Jamais vai Jamais despegar. vai saber, certo? Então, gente, aí tem toda essa coisa da dungeon, é muito legal, é uma missão é,
simples que qualquer mestre pode fazer para os seus jogadores. Fecha com chave de ouro, né, pessoal? E aí eles vão pro arco final, descobrir o grande, né, a grande maldade do livro. E aí o que acontece? Nós temos aquele momento, plano maligno, né? Sim. Temos ali o João Vitor pegou e falou: o que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou pegar essas criaturas aqui do livro, né? Esses inimigos do Ameaças, para os nossos heróis enfrentarem, e eles enfrentam muito bem. Fazem um aliado inesperado, né? Sabe uma coisa que eu acho super legal Hum, nessa parte? É que você falou, ele relembra dos Slark. O Slark é um monstro fraco. É um monstro que aventureiro de nível 1 lida. Mas ele colocar numa quantidade absurda é muito maneiro. porque Essa o parte Slag ele é feito para enxamear, né, cara? ela é claustrofóbica, sabe? É uma masmorra, é um lugar ali que você está se espremendo para passar e aquele monte de criatura andando pelo chão, pelo teto, pelas paredes, te perseguindo. Cara, aquilo ali, ele soube passar muito bem essa sensação angustiante, assim, sabe? De correr contra o tempo. É muito bom. Essa parte é incrível. Muito bom. Então, gente, chegamos no nosso arco final. Temos uma luta bem legal, com aliados inesperados, né? E aí o Sim. que acontece? Você descobriu o plano, agora você tem que contar o plano, né? Para quem tem poder. E quando chega lá, que eu falo que é quando você desmascara quem você tem que desmascarar, o que acontece? Poxa, você tá num lugar lá que tem gente de poder. E aí você fala, é nessas horas que a história fica meio. Não, o João Vitor Peck falou: ó, a gente podia pulverizar vocês aqui. Mas a gente quer escutar a história de vocês, né? Que eu achei muito importante essa parte. E aí a gente teve um. Cara, é, é tipo assim. O João Vitor deu aquela rolagenzinha de carisma pro pessoal. Não sei se ele trapaceou na rolagem, mas funcionou, Aí eu né? gosto, pior que eu acho legal esse arco. Eu gosto do triângulo amoroso que Uhum. rola ali, eu acho interessante. E eu gosto da vilã. Eu gosto da vilã. A vilã é boa. Não, eu também gosto dela. E, Eu não gente. gosto do braço direito dela. Não gosto do que pergunta, não gosto. Não, mas Ô, ele é feito pra gente não gostar. Ele é ô feito, cara. ele é desprezível, Ô cara ele é insuportável. o Mauricinho que todo mundo conhece, sabe? Aham. Né? Então, ele é o Mauricinho que enquanto a gente tinha Mega Drive, ele já tinha PlayStation, né? É Então, desse jeito. é, então, gente, aí a gente tem toda uma grande batalha, né? Tanto política quanto social e física em alguns momentos, né? Sim, sim. E eu falo que aí a nossa querida Dacila, né? Ela tem aquele momento Tartaruga Ninja. O Destruidor está morto! Porque eu falo, caraca, o João Vitor realmente fez isso num livro infanto e juvenil. Uau! Sabe? Né? O que me surpreendeu, mas foi muito legal, porque realmente era uma side quest com um personagem muito interessante que eles Sim. explicaram, né? O porquê do porquê. E aí no final a gente tem aquela revelação, a gente tem gente fugindo, gente mudando de lado e gente falando: puta, as coisas chegou assim porque a gente não prestou atenção na nossa história. Se a gente não Mas prestar atenção no passado, a gente vai repetir os erros. mais uma vez, ele pegando temas muito sérios e trazendo para a obra dele de uma maneira muito branda. Aham. Porque, assim, a gente está falando aqui dos vilões e tudo mais, mas, assim, os crimes dos vilões, o que eles querem fazer é de onda, de uma crueldade, né? E fala de coisas muito atuais, né? Fala Aham. de Exatamente, temos coisas acontecendo no mundo que são pessoas esquecendo do sim, passado e só vivendo no é, ódio. manipulação da opinião pública, que é uma Aham. coisa muito atual. Pô, eu não sei nem se pode falar, porque coisa dá uma bipada, Aham. Exatamente, a gente fala entendeu? disso, né? E num É, livro infanto-juvenil, cara. então, cara, E que você pode deixar seu filho ler com toda a tranquilidade do mundo. sim, então, e, gente, a gente termina, é fechado, com grandes possibilidades, mas a gente tem um momento
John Wick saindo das sombras ali. Que, cara, eu precisava daquilo. Acho que o João Vitor também precisava fazer aquilo, tá? Fechar com chave de ouro. E a gente deixa um talvez para o futuro, né? O João Vitor não deixa nada em aberto, mas ele deixa a possibilidade. E, porra, olha, me perdoem, gente, mas se Torres de Willa não tiver uma sequência, é um crime, tá? O João Vitor, ele se dedicou muito nesse livro, ele construiu uma história num passo excelente, com personagens, eu acho que na profundidade certa, com ação, com drama, com comédia, com mistério, com um pouquinho Aí, de tem tudo violência, ali. né? E, cara, a gente precisa... vamos lá, Ed, convence o pessoal porque a gente precisa de mais. Pô, de verdade, nesse livro você vai ter. Se você é um jogador de RPG, você vai ter ideias para o teu mundo de campanha. Muita coisa sobre desse livro, inclusive. Esse livro mexeu com o cânone de Arton, cara. Muita coisa lá dos suplementos novos saiu desse livro aí. E que ainda tem muita coisa que você pode aproveitar na sua campanha. Exatamente. Se você não é um jogador de RPG, você vai ter uma aventura super legal, divertida, falando sobre temas, né, temas complicados, mas o livro não em momento algum ele é palestrinha, sabe? Uhum. Ele não vai querer te dar uma lição importante, não, mas ele vai admitir que certas coisas acontecem e não são boas. Exatamente. E se você tem filhos e quer trazer seus filhos para o mundo da leitura, eu recomendo fortemente, sabe? Eu tenho filho também e eu sei que prestar atenção nisso é importante. Se você não presta atenção nesse tipo de coisa, você deveria. Uhum. O que seu filho consome de entretenimento? E esse livro é um livro seguro e que, sabe, é divertido. Para o adulto, para o jovem adulto, para as crianças. É um ótimo livro para o público infanto juvenil, sim. Tudo bem que é o público-alvo dele, mas ele Uhum. realmente se prende nesse papel e se faz muito bem. Então, assim, só tenho elogios. Gente, eu mesmo, eu consumo Tormenta, peguei o livro porque é Tormenta, certo? E não me arrependo de forma nenhuma, viu? Outra coisa também, você joga RPG, né? Sim. Inclusive, tem que passar lá no Covil do Dragão para gente saber um pouco mais da tua trajetória RPGística aí, cara. Eu comecei a Isso mestrar e aí. não parei mais, coitado de mim. Então, nunca jogou, né, cara? Só mestrando. É raro jogar, é raro Então, jogar. ó, fica aí Então, o convite. oh, Mas você falou uma coisa muito importante. Você vem pelo RPG e fica pela história. exatamente. Exatamente, gente. Torres de Willa é a única coisa que eu queria ter visto mais, e vocês podem ver que o João Vitor explica isso, eu adorei o conceito da Nerf, né, do Sidney. E ele falou que ele não quis abusar no começo, mas quem sabe no futuro, É, né? Então, pessoal, confiram o Torre de Willa, por tá? favor, gente. Por O favor. livro é realmente bom. Digam pro João Vitor que ele vai responder para vocês no direct o que ele achou, certo? E eu acho que é isso que a gente tem a dizer. Ed, finaliza aí pra gente. Bom, a melhor maneira de finalizar é ver o livro e depois volta aqui no Toca do Aventureiro e dá a tua opinião. Com certeza vai ser lido. Com Hum, certeza vai ser lido. E tem coisas que você precisa ler para crer. Então, vale a leitura sim. Tem que prestigiar o João Vitor, que é autor nacional, um ótimo autor nacional. Tem muito material deles aí disponível na internet. Tem uhum. contos dele aí também. Então, se você ficou interessado aqui pelo assunto, pela conversa, quiser conhecer o autor, procura aí o João Vitor Teixeira, que você vai encontrar. E se você gostou do livro, conta para ele.
Ele vai gostar de saber. Exatamente. E ele é muito acessível. Muito Ele é, acessível cara, mesmo. ele é muito acessível. Ah, gente, o site dele acabou de entrar no ar. Tem até um RPG que ele criou, sabe? Sistema básico. Deem uma olhada lá. Vocês podem jogar em pode adaptar para qualquer história, mas ele tem Ah, umas lá que ele tem desde dinossauro até uma versão de Star Trek, sim, sim, certo? sim. Então, confiram o João Vitor Teixeira, confiram o Mestre Ed no Covil do Dragão, certo? E também confiram a Toca do Aventureiro, certo? É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, esse é o Ed. Esse foi um episódio de aniversário do Torre de Willa. E Isso aí. Um ano e ó, envelheceu igual um bom vinho. isso mesmo. E a gente vai estar aqui com certeza para falar da sequência. Eu sou o Marcos, esse é o Ed. Até a próxima. Até, pessoal.